Os 7 anjos e as 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus. Em primeiro lugar, precisamos entender qual é o significado das 7 taças da ira de Deus, para depois ver o que cada uma delas trará ao mundo durante o fim dos tempos. Nos capítulos 15 e 16 de Apocalipse, o apóstolo João registra a visão que ele teve dos 7 anjos com as 7 taças da ira de Deus. E é nesta passagem que a Bíblia mostra o juízo do Senhor por causa da rebeldia e da dureza do coração do homem. Antes das 7 taças da sua ira, Deus sempre derramou juízo aos pecadores, avisando-os sobre os seus erros e mostrando que ainda dava tempo deles se arrependerem, como acontece quando os anjos tocam as 7 trombetas. Porém, quando esses avisos são desprezados, então o Senhor começa a derramar as taças da sua ira. E algo que gera muitas dúvidas nas pessoas é em relação às 7 trombetas e às 7 taças. Basicamente, a diferença entre elas é que as trombetas são as trombetas e as taças são as taças. As trombetas avisam que Deus derramará o juízo final, e as taças são o cumprimento disso. Por exemplo, nas trombetas, a destruição atingirá 1/3 da terra, do mar, dos rios, do sol e dos homens. Já nas taças, a destruição atingirá tudo e a todos. E no início do capítulo 15, o apóstolo João descreve o momento em que viu o anjo segurando as taças com as 7 pragas de Deus, que completarão a sua ira sobre a terra. Em seguida, ele menciona uma espécie de mar de vidro, de onde todos aqueles que não se curvaram ao anticristo e se mantiveram fiéis ao Senhor cantarão louvores ao Criador. Esse cântico de Moisés é uma referência ao cântico citado no capítulo 15, que diz a frase do livro de Êxodo, que fala sobre a libertação do povo de Israel do Egito atravessando o Mar Vermelho. Já o cântico do Cordeiro é uma referência à obra de Cristo na cruz, ou seja, seu sofrimento e sua vitória. Vamos ver como será essa canção. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Isso mostra que, assim como os israelitas foram libertos da escravidão do Egito, os santos serão libertos da opressão desse mundo pecador, que é castigado através das pragas enviadas por Deus. E esse cântico é muito importante para entendermos o porquê do juízo que irá acontecer. Perceba que eles cantam: justos e verdadeiros são os teus caminhos. Isso significa que nada do que acontecerá dali para frente será injusto. Toda a ira de Deus que será derramada nas 7 taças é correta e refletirá a justiça do Senhor. E na continuação do cântico, vemos uma pergunta muito interessante. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Em outras palavras, será que existe alguém tão louco que, mesmo diante de toda a grandeza do poder de Deus, não irá temer o seu santo nome? A resposta você verá ao longo dessa mensagem. Acompanhe. E como em todo o livro de Apocalipse, esta passagem traz muitas referências a textos do Antigo Testamento. Além do cântico de Moisés, as próprias taças são muito parecidas com algumas das pragas que castigaram o Egito no passado. Um exemplo disso é quando o apóstolo João vê o santuário do céu se abrindo. Esse santuário se refere ao tabernáculo que Moisés construiu na igreja. No deserto que continha a Arca da Aliança, era o lugar de habitação de Deus com o povo de Israel. E depois que o santuário do céu se abriu, saíram 7 anjos com as 7 pragas da ira de Deus. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito, muito parecidas com as vestes dos sacerdotes do Antigo Testamento. Os sacerdotes eram intermediários entre Deus e os homens. Isso significa que esses anjos representam a ira de Deus. Depois disso, vemos que o santuário foi tomado de fumaça, e que ninguém podia entrar nele até que se cumprissem as 7 pragas dos 7 anjos. Isso também nos faz lembrar de passagens do Antigo Testamento, onde a glória de Deus tomava o tabernáculo, de modo que ninguém podia entrar. Mas no derramamento das taças, não há mais possibilidade de arrependimento, pois a ira de Deus está sendo derramada, e ele não irá parar
até que os seus propósitos sejam alcançados. Aqui o santuário está bloqueado, ou seja, ninguém terá acesso a ele.